Porque o grupo que chegou até ele tinha muito prestígio na cidade. Certo. Então era melhor ouvir o grupo do que ouvir o pregador. Uhum. Entendeu? Isso tem que acabar na nossa igreja, cara. Tem, com certeza. Isso tem que acabar. A maturidade de um cristão católico, tô falando para católicos, tem que subir o nível. Ah, porque a fulana falou, fulana transpõe e leva, traduz, chega no ouvido do padre. Padre, chama a pessoa para ouvir. Escuta a outra versão. Você não é pastor? Chama as partes. A palavra de Deus fala isso. Se alguém errou contra você, né? Vai lá. Vai, mas não vai sozinho. Leva um. Uhum. Se não te ouviu, leva outro. Aí o sacerdote é a última instância. Eu posso fazer Faça. assim, um questionamento. Uh, Você é tão respeitado, porque assim, santo de casa não faz milagre, né? aham. Você é tão respeitado na sua paróquia quanto você é nos demais lugares, cara? Isso tem acontecido. Deixa eu Você contar. sabe essa pergunta? Que pergunta top a sua. Aquela pergunta assim que o cara fala assim, porra, cara, mas você vai em vários lugares, você prega, e todo mundo clama por você. Uhum, uhum. Eu mesmo, quando eu chamei você, a gente tava vendo de você vir e tal, cara, tem que falar com o Francimar, né? Mas esse sentimento que as demais pessoas têm, porque Jesus foi assim, Jesus saiu, Sim. levou a palavra, Em sua mas pátria. quando ele voltou para sua cidade, Em sua pátria ele não fez. ele falou Porque assim, não deixaram. não deixaram. Porque ele fala assim, você é o Jesus, pô, convivi com você, moleque. Agora, como Nem é o que é filho lá de na sua- José, o carpinteiro. Como que é de Nazaré? Não pode sair. Não pode. Não pode sair Nazaré, coisa boa. é. Eita, que Mas aí, legal. como é que é velho. a sua paróquia lá? Eles acham você tudo que a gente acha também? Ou Então vamos ou é lá. uma coisa mais tranquila? Que pergunta maravilhosa, viu, Bruno? Muito boa. Boa. Muito boa. Olha, começou assim. Eu era perseguido aonde eu moro, Brasília. Teve cidades lá que eu não pude pregar durante 9 anos. Meu Deus. Por quê, cara? O que aconteceu? A gente vai conversar mesmo sobre isso? Ué, pode falar. Meu, se você Mesmo. quiser falar, eu É. não sei. Ó, quando eu falar igreja, é ser humano, tá? Pessoa. Porque nós somos igreja, né? Também, Uhum. né? O catecismo da igreja católica fala que nós somos igreja. Perfeito. Talvez alguém aí vai colocar um rap, né? É. Não sabe falar. Então tá bom. Eu só quero dizer que nós também somos templo. Sim. Será que nós estamos prontos para ouvir essas coisas, né? Eu fico pensando, será que eu estou pronto para ouvir de forma madura o que o Francimar vai falar? Entendi. Porque, Eu te digo que várias pessoas não. vamos lá. Mas, Vamos lá. Quando eu falar igreja, é isso. certo. Eu estive numa cidade lá próxima e eu fui pregar para um grupo muito importante daquela cidade. Elite. Uhum. E foi lindo. Foi incrível. Houve um atraso por conta do trânsito. Hoje a gente sabe que é isso. Naquela época eu não tinha nem condição de ir. Fulano emprestava o carro para eu poder ir. Era assim. Quando eu cheguei lá, o coordenador geral disse: ele tem que se virar para chegar. Porque a gente ajudou. Aí e eu tava atrás dele. Aí já ficou um engodo da parte deles, mas não da minha. Preguei de forma maravilhosa, incrível, contemplei as pregações dentro do catecismo da Igreja Católica como pregador, e eu preguei para pregadores. A vaidade é lá em cima. Lá em A cima. câmera pega aqui? É. Não, sim, é verdade. Sai da câmera. Eu imagino. A vaidade é tão grande que Padre Pio acho que fica na sandália de alguns, né? É verdade. Aí, deixa eu tomar água aqui, senão... Aí o que acontece? O ciúme entrou ali no meio. E foram inventar uma história para o padre que cuidava da cidade, porque existe um padre que coordena a cidade, junto com o bispo. Uhum. O bispo, a cabeça da diocese, ou arquidiocese, né? Mas um padre que cuidava da cidade, isso já tem muitos anos, e falo com propriedade, falo na frente de qualquer pessoa aqui, e as pessoas em Brasília conhecem essa história. Uhum. Alguns. E aí eu fui proibido por esse padre de entrar na cidade para pregar. Eu podia ir participar da missa, mas pregar em nenhum grupo, nenhuma pastoral. Certo. Você diz as cidades satélites ali. Isso. Entendi. Isso. Só não vou falar a cidade, porque isso vai expor bastante. Não, Mas eu também não tenho medo, Enfim. entendeu? não Eu não tenho medo e eu vou para cima e pronto, glória a Deus. Uhum.
E aí fiquei 9 anos sem entrar nessa cidade. Um amigo meu fez um almoço, resumindo, fez um almoço, chamou os padres da cidade para almoçar lá. Esse meu amigo muito conceituado e respeitado pelos padres. Nós somos amigos há mais de 28 anos. Uhum. E aí, quando eu subi as escadas da casa dele, tava todos os padres lá. Foi até na época do lançamento do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É, foi nessa época. Quando eu entrei, que eu subi, que eu vi a mesa, tava todos os padres da cidade, eu gelei. Só que Deus falou, cara, você errou onde? Né? Porque o grupo que chegou até ele tinha muito prestígio na cidade. Certo. Então era melhor ouvir o grupo do que ouvir o pregador. Entendeu? Isso tem que acabar na nossa igreja, cara. Tem, com certeza. Isso tem que acabar. A maturidade de um cristão católico, tô falando para católicos, tem que subir o nível. Ah, porque a fulana falou, fulana transpõe e leva, traduz, chega no ouvido do padre. Padre, chama a pessoa para ouvir. Escuta a outra versão. Você não é pastor? Chama as partes. A palavra de Deus fala isso. Se alguém errou contra você, né? Vai lá. Vai, mas não vai sozinho. Leva um. Se não te ouviu, leva outro. Aí o sacerdote é a última instância. Então faltou isso. Eles me chamarem. Mas nesse almoço, eles tiveram que me acolher. Sem que eu soubesse. Olha só. Na mesa, esse meu amigo questiona o padre. Por que o Francimar não pode vir mais pregar aqui na cidade? Nossa. Na frente de todo mundo. Todo mundo. Todos os padres que estavam da cidade ali. Eu, o casal e os filhos. Nossa. E ele fez esse almoço para isso. Ele fez isso. E aí eu caladinho na minha, continuei. Porque para mim eu era um insignificante ali na mesa. E aí o padre falou, não, é porque ele não soube explicar. Ele não soube explicar. A partir dali, esse meu amigo conseguiu um feito espiritual, que foi essa quebra. Eu comecei a voltar nessa cidade. Esse foi só um. Dos outros lugares que eu fui, não voltei mais. Porque o ministério, quando ele é forte, quando ele é centrado, quando ele é maduro, ele sofre. Você sofre por levar a verdade. Aí o que acontece? Em Brasília eu sofria perseguição. As pessoas vão me assistir e falam, isso é mentira, não existe perseguição. Existe sim, né? É porque é complicado. A igreja, ela é uma instituição. E como toda instituição, existe ali jogos de influência. Enfim, isso é uma realidade que às vezes as pessoas se fazem de cegas, mas é realidade. E é legal, Bruno, a gente definir isso. Quando a gente fala igreja, não é a igreja santa. Exato. Aqui nos traz a tradição. Ótima ponderação. Né? Isso é bom. Entendi. Porque vocês estão assistindo aqui, não são pessoas imaturas. Eu tenho 33 anos de missão. Eu sei me portar em qualquer lugar. O Rômulo, grande amigo, que Campo Grande o acampamento me deu. Convivi com ele, eu desabonei em alguma parte, Rômulo. Nunca. Entendeu? Pode chegar e senta com a minha mãe, seu filho. Senta com a minha esposa, pronto. Ela iria falar a verdade. E ela tem essa liberdade de falar a verdade. Onde eu tô, que ela está, eu peço para que ela venha e testifique. E ela fala. Então, assim, é o maior testemunho. Eu não posso abrir mão disso. Eu tenho que morrer com isso. Eu tenho que entregar isso na cova. Falar, pronto, combati o bom combate. Exato. É uma história que Jesus, que não por mérito do Francimar, mas Jesus, ele precisa, eu preciso ofertar isso para Jesus, até a última gota do meu respirar. Para que alguém entenda, foi possível com a graça de Deus ele viver isso. E aí começou esses burburinhos na cidade. Aí eu fui para a palavra de Deus. Jesus disse, em meu nome fará coisas maiores. Aí eu disse, então me dá a honra da cidade. O que eu vivo fora, eu quero a cidade. Aí começou a dividir. Tinha lugares que eu ia, que eu amava o lugar, eu saía de lá perseguido. Porque as pessoas começavam a ter amizade comigo, querer ter comunhão comigo, e alguns outros não aceitavam. Entendi.
E eu não chegava a puxar saco de ninguém. Tipo, quem tá promovendo o evento é a Mariquinha. Mariquinha, você agora é minha amiga, né? Você é minha amiga, Mariquinha, porque eu quero voltar. Não tem isso, cara. Uhum. Eu volto se Deus quiser. Se ele não quiser, eu não volto. Eu sofria muito no início do ministério. Porque eu me cobrava, falava, Deus, onde eu errei? Caraca, eu nem sabia de tudo isso. Fiz uma pergunta profunda, então. Fez, cara. Tá vendo? Eu nem sabia de tudo Viu? isso. que Eu falei, loucura. Bruno, uau. Entendi. E aí o que acontece? Eu comecei a pedir Quer isso. mais água? Quero. E quando eu pedi isso, Rômulo, veio o divisor de águas. Lugares que eu ia, não comecei a não ir mais. Uhum. E você tem uma noção? Teve cidade que eu já fui até chamado de herege. Nossa. Já. Teve cidade que eu já pedi reparação. Foi. Rapaz, é uma coisa linda, maravilhosa. Você pediu reparação? Foi, porque eu fui Mas assim, judicial? difamado. Não. Ah, entendi. Você pediu Essa lá. moral. Reparação moral, não sei se é essa palavra, se você souber, mas Retratação. foi uma reparação mesmo, escrita à mão pelo padre, redigida, com carimbo lá da paróquia na época, né, que era o meu Olha diretor só. espiritual. Meu diretor espiritual chorou, cara. Não acredito que estão falando isso de você. Então eu vou pedir reparação. E no ato do documento de reparação, eu levei lá na paróquia que tinha acontecido isso. E ele sequer deu a bolunfa. Falou, não, vaza, some, né? Uhum. Não vou fazer isso, tá tudo ok e tal. Releva o que o fulano fez. O padre do rapaz falou isso. Releva o que o fulano fez. Mas isso trouxe uma catástrofe para o ministeriado. Porque era um padre muito quisto no lugar, Uhum. que recebia grandes artistas do Brasil inteiro. O que acontece? O artista ia lá, ouvia falar. Então esse artista voltava para a cidade dele. Vocês estão entendendo Sim, sim. o mecanismo? Entendi. Sim ou não? Sim, sim. Funciona. Eu tô abrindo o coração aqui, coisas que ninguém nunca ouviu. Entendi. Mas eu estava pronto para isso. Sim, sim. Desculpa, não sabia que a pergunta Não. tão profunda. Aí imagina. O padre tá lá. Lembrei de Jesus, Alguém Nazaré. aí alguém. Mas. Aí começou meu nome em alguns lugares. Aí os lugares que chegava o meu nome, chegava essa história e eu não podia entrar. Tal lugar, X lugar, Y lugar. E aí procurei uma pessoa muito conceituada no Brasil, que reza bastante. Depois eu vou falar dessa personagem aqui. E ela falou, você precisa orar. Porque se levantou contra você coisas que... para atrapalhar. Uhum. Comecei a orar. Comecei a orar. E lugares que eu não podia entrar. No Brasil. Tava acontecendo aquilo de Brasília. Vocês estão entendendo? Sim. Aí foi o inverso. Brasília começou a me abraçar, Uhum. me amar, o respeitar aqui, eu espero que todo mundo entenda. Não é o respeitar de ele é o rei, não. Mas Eu de entendo. entender o ministério, de ler o ministério. Uhum. E fora, eu estava começando a tomar. Que loucura. A chicotada. Aconteceu o inverso. Eu tinha pedido em oração. Aham. O que é Olha. a fé? Vocês estão entendendo? Aham. E eu precisava ler isso. Só que, imagina, às vezes eu chegava perto da entrada do lugar onde eu sonhava em estar, em que Jesus falava, eu quero você ali, e eu era barrado. Porque alguém que foi nessa paróquia, que era da cidade, que chegou não sei na onde, chegou e levou a informação, fechou a porta. Entendi. É louco o negócio.